E de pé, irmão, para recebermos o nosso pastor Isaías, na liberdade do Espírito. Qualquer coisa eu pego aí. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, 1 Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 29. 1 Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 29. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrado aqui a minha palavra de gratidão a Deus, pela oportunidade que Deus me concede de estar nesta casa de oração, nesta cidade. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos. Confesso que eu estava ansioso para chegar aqui. Estivemos o ano passado em Guaxupé, Guaxupé, trabalho tremendo e ficou marcado em nossas vidas. E fiquei muito feliz quando recebi a ligação do pastor Edson. Muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando o senhor, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Agradeço a Deus pela vida de cada jovem aqui presente, que Deus vos prospere em tudo, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus aqui pelos obreiros que estão na minha retaguarda, enfim, a todos. Que Deus abençoe e prospere e que o nome de Deus continue sendo glorificado nessa cidade através da vida de cada irmão aqui presente, irmãos que viajaram para chegar aqui, enfim, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos acharam? Dizem amém? Está escrito assim: a sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israíta, Emã, e Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações de redor. Disse 3.000 provérbios. Foram seus cânticos, 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinha ouvido da sua sabedoria. Quantos dizem amém? Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que estava perto de Deus mexer no trono de Israel. A Bíblia vai dizer que Davi está sentado no trono, reinando, e ele tem um intervalo, o seu reinado dura 40 anos. A Bíblia diz que ele foi o sucessor de Saul. Saul reina por 40 anos. E isso foi uma escolha do povo, porque a Bíblia vai dizer que Deus arranca o povo do Egito, atravessa o deserto com o povo, coloca o povo dentro da terra. Só que o povo não queria mais o governo teocrático, o povo queria uma monarquia, queria um rei. E o povo escolhe o tipo de rei que queria, e aí Deus aponta Saul. Saul reina por 40 anos, e a história diz que no cabo dos 40 anos Deus levanta Davi. E agora já está no final dos 40 anos do reinado de Davi. E está perto de Deus mexer no trono. E nós sabemos, à luz da Bíblia, que o sucessor do seu pai fora Salomão. E eu quero começar a minha fala dizer aos irmãos que Salomão, com certeza, ele enfrentou alguns obstáculos para chegar no lugar aonde Deus queria. Ele enfrentou algumas barreiras para ele sentar na cadeira que Deus havia preparado. Não precisamos ser profeta para saber que o lugar que Deus preparou para nós é nosso. Mas até nós alcançarmos tem barreira, tem impasse. Mas o que Deus falou, Ele assina embaixo, Ele cumpre, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Salomão, se nós fôssemos falar talvez dos obstáculos que Salomão enfrentou para sentar na cadeira, nós talvez viraríamos à noite. Mas eu quero enfatizar dois aqui. Salomão, no mínimo, ele enfrenta a ganância do seu irmão Adonias e também o peso para substituir o seu pai Davi. Eu vou repetir. Salomão, ele enfrenta no mínimo dois obstáculos. Primeiro, a ganância do seu irmão Adonias. E segundo, o peso da responsabilidade de substituir o seu pai Davi.
Adonias, a história vai dizer que quando Davi está velho, em cima da cama, já sem força, Davi não é mais aquele moço de 16 anos, que matou urso, leão, derrubou gigante. Davi não é mais aquele moço guerreiro que saía e voltava com a vitória, era habilidoso na funda, na espada, não. Davi agora já é um senhor de idade avançada, as forças físicas já não são mais as mesmas, Israel já estava esperando o pior, que era a morte de Davi. Aí Adonias começa a cantar vitória. E a história vai dizer que, se nós olharmos para o pensamento de Adonias, irmão, humanamente falando, Adonias não estava errado. Porque Adonias, ele era o próximo na linha da sucessão. Porque a Bíblia vai dizer que Davi, ele teve 4 filhos, ou melhor, 3 filhos antes de Adonias. A Bíblia vai falar que o primeiro foi Amon, e Amon foi morto por Absalão. O segundo foi Quiliabe, e a Bíblia fala só uma vez do nome desse moço, Quiliabe não se fala mais. Depois de Quiliabe vem Absalão. Absalão foi aquele que matou Amon, e agora Absalão é morto pela espada de Joabe. E depois de Absalão era Adonias. Adonias olhou e falou: a cadeira é minha, meu pai está velho, vai morrer, eu sou o próximo, a cadeira é minha. Só que o que Adonias não sabia, que cadeira não é para quem quer, cadeira no reino é para quem Deus chama e dá. Eu vou repetir, cadeira não é para quem quer, é para quem Deus chama e dá. Adonias começou a cantar vantagem, Adonias começou a fazer proposta, porque todo rebelado tem proposta, irmão. Todo rebelado, nós temos que ter a consciência que rebelado ele vem com algumas propostas. Ele não tem nem para ele, mas ele faz proposta. Todo rebelado ele tem algumas características, dentre elas ele gosta de fazer reunião paralela que o pastor não é convidado. E reunião paralela que o anjo da igreja não é convidado, não é reunião para a ovelha estar presente. Se o pastor não pode, a ovelha também não pode. Se o pastor não entra, a ovelha também não entra. Se o pastor não foi chamado, a ovelha também não é para ser chamado. Mas o rebelado é assim. E detalhe, o rebelado ele tem umas características particulares. Ele só leva problemático com ele, pode ter certeza. Você nunca vai ver crente que frequenta a oração. Você nunca vai ver crente que frequenta estudo da palavra. Você nunca vai ver crente, meu irmão, que é firme na escola dominical, ele acompanhar rebelado. Rebelado é para quem gosta de movimento. Rebelião é para quem gosta de tumulto. Rebelião é para quem gosta de proposta. E Absalão começou a fazer proposta. Absalão não tinha nem para ele, mas ele começou a dizer assim: vem comigo porque aqui ninguém te reconhece. Vem comigo porque aqui ninguém te vê. Vem comigo porque aqui é sempre os mesmos. Mas se você vem comigo, quando eu sentar na cadeira, eu vou te dar tal cargo, eu vou te dar tal posição, eu vou te dar uma postura que vão olhar para você e vão ver que você merecia. Meu irmão, melhor do que cargo, melhor do que posição, melhor do que carteirinha, melhor do que cadeira, melhor do que microfone, melhor do que oportunidade, é ter o nome escrito no livro da vida. Glória, estou sentindo Deus aqui, Deus está aqui. Adonias começou a dar banquete e churrascada. Adonias começou a dizer: vem comer, vem comigo, vem para cá, aqui está tudo preparado. É meu pai fechar os olhos, nós vamos sentar na cadeira. Só que a notícia, meu irmão, chega lá no palácio. Davi está velho, mas unção dada não é unção revogada. Eu vou repetir, está velho, cansado, sem força, mas unção dada não é unção revogada. Se ainda está de pé, a unção ainda está sobre ele. Glória! E Davi começou a dizer: fica tranquilo, lá tem comida, aqui tem unção. Lá tem bebida, aqui tem unção. Lá tem proposta, aqui tem unção. E o que Adonias não sabia, irmão, é que existia uma profecia acerca da cadeira. A história vai dizer que um dia, quando Davi quis construir o templo, Deus barra Davi e diz: não, tu não vai fazer nada não. E eu vou fazer o que, Jeová? Você só separa o material, porque quem vai construir é um filho teu. E Deus é tão tremendo que Deus falou assim para Davi: um filho teu que ainda há de nascer. E na ocasião da profecia, Adonias já existia. Só que com certeza ele faltou na reunião da oração de Deus bradou. Porque crente que não ora, crente que gosta de movimento, crente que só vai no remiflow, remifly, ele anda por cabeça dos outros. Mas crente que tem joelho no chão, cara no pó, ele não vai atrás de proposta não.
E para resumir, por causa do horário, meu irmão, Deus arranca Adonias e coloca Salomão. Porque o que era dele era dele e ninguém ia tomar aquilo que era dele. Eu vou repetir, o que era dele era dele e ninguém ia tomar o que era dele. Eu vou repetir para tu entender e tu dar um glória melhor do que isso. O que é teu, Adonias não vai tomar o que é teu. Glória. Salomão senta na cadeira. E agora Salomão começa a enfrentar talvez o pior obstáculo, que foi substituir o seu pai Davi. Porque uma coisa é querer, outra coisa é ser chamado para ser. Eu vou falar devagar e pausado, não precisa dar glória, não é para tu entender. Uma coisa é querer, cobiçar, a outra coisa é ser chamado para ser. Eu vou dar uma notícia, eu vou usar exemplo aqui, não desmerecendo classe nenhuma, é só para tu me entender. Pode ser a irmã ou irmão que toma conta da cozinha da igreja. Não adianta tomar. Porque se tomar na força, vai errar a mão do tempero na hora de cozinhar. Porque quando Deus chama, Deus capacita, Deus qualifica, Deus coloca onde Ele quer. Deus colocou, Deus tira. Eu vou repetir. Deus colocou, Deus tira. E deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Os irmãos já perceberam que as maiores disputas na igreja são por cargo que já está ocupado. Em Mococa não acontece isso não, é só em Catanduva. Você já viu alguém brigar para limpar chão de igreja? Você já viu alguém ficar bicudo com o outro porque não deixaram lavar o banheiro da igreja? Mas você já percebeu que tem gente que não se tolera por causa de cargo, microfone e postura? Meu irmão, vou repetir por desencargo de consciência. Melhor do que posição e postura é ter direito de entrar pro céu, no céu pelas portas. Glória. Glória. Estou sentindo Deus aqui. Salomão senta no trono. Quem sabe Salomão começou a pensar: quem sou eu para substituir meu pai Davi? Quem sou eu? E quem sabe ele começou a puxar o currículo do pai. Meu irmão, aí que é pior. Puxar o currículo de quem veio antes e está na chamada de Deus, não faça isso não. Porque Moisés Deus usou na vara e Josué Deus usou na espada. E detalhe, quando Deus guarda Moisés com a vara e tudo. Por quê? Para Josué não tentar pegar a vara e querer ser igual. Porque aqui ninguém é papagaio de congresso. Deus te deu essa ferramenta, com essa que Ele te deu, que o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Mas Salomão, quem sabe, pensou: quem sou eu para substituir meu pai Davi? Quem sabe ele diz: meu pai sabe cantar, eu não sei cantar. Meu pai sabe tocar, eu não sei tocar. Meu pai sabia compor, eu não sei compor. Meu pai matou urso e leão. Lembra do texto? 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer que quando ele se apresenta para Saul, no verso de número 32, diz assim: ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa do grandão aí. Por quê? Porque se o Senhor quiser, eu vou lá. Aí o verso 33, Saul vai dizer: não, você é muito novo. E ele homem de guerra desde a sua mocidade. Né? Não é assim que diz o texto lá? Aí ele vai contar os testemunhos que Deus tinha feito através da vida dele. Do verso 32 para o 33, ele vai revelar o que Deus já tinha feito. E ele resume dizendo: eu matei urso porque Deus me ajudou. Eu matei leão porque Deus me ajudou. E se o Senhor me dá uma oportunidade, eu mato o gigante também. Oh, glória! Salomão disse: eu não sei matar gigante. Quem sabe Salomão diz: meu pai era bom de mira e eu não sei jogar pedra. A história vai dizer, meu irmão, que Salomão, ou melhor, Davi, ele teve 600 homens atiradores de elite. Bom de mira. Com a funda na mão esquerda e uma pedra na funda, a Bíblia vai dizer que eles não erravam um fio de cabelo. Tu tem noção do que é isso, meu irmão? Pare para imaginar o pastor pedir para a irmã que tem o cabelo mais comprido na igreja, pegar um fio de cabelo dessa irmã e lá da porta, pendurar aqui, ó, mão a mão, esticar o fio de cabelo e alguém com a mão esquerda e a pedra na funda. A Bíblia vai dizer, e se a Bíblia falou, está falado, não errar o fio de cabelo. Salomão diz: eu não sei jogar pedra. E ele teve 600 homens guardados na manga. Porque tem um ditado que diz assim: tu me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Ou seja, se tu andar com quem tem de Deus, tu vai ter de Deus também. Oh, glória. Até porque a unção pega. A unção pega, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui.
2 meses atrás, um irmão do púlpito chegou em mim, um presbítero chegou em mim e falou: pastor, eu vou mudar de lado do púlpito. Eu falei: não tem problema, irmão. Porque eu sempre estou sentando desse lado, sempre sentei desse lado, desde que cheguei aqui. Mas para o senhor não pensar que está acontecendo nada, eu vou sair daqui e vou sentar na ponta de cá. Falei: fique em paz. Eu falei: mas já que o senhor, nem pensei, nem ia pensar que estava acontecendo alguma coisa, mas já que o senhor quer se explicar, deixa eu perguntar, por que o senhor quer sair daqui e vir para cá? Ele falou assim para mim: ah, pastor, porque não dá para sentar do lado do presbítero fulano. Eu falei: ele te machucou? Não, ele cochila o culto inteiro, pastor. Ele dorme o culto inteiro. Não dá para sentar do lado dele, não. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é, o senhor não vê ele dormir, não? Eu falei: é porque eu não cultuo olhando para trás. Eu adoro a Deus olhando para frente, para trás eu não olho. Mas já que o senhor está falando, eu vou acreditar. Ele falou: preste atenção para o senhor ver. Eu falei: deixa eu tentar advogar a causa do nosso irmão presbítero aí, só para o senhor entender. O senhor entra que hora no serviço? Ele falou: eu entro 8 horas. Falei: que hora que o senhor sai de casa? Ele falou: saio 10 para as 8, que eu trabalho perto de casa. Falei: o senhor trabalha até que horas? Até às 17h30. Eu falei: de que dia, que dia? De segunda a sexta e sábado até meio-dia. Falei: então deixa eu falar para o senhor do nosso irmão aqui. O irmão trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado. E dependendo do tanto de trabalho que tem, quando chega no tempo da safra, ele também trabalha de domingo. E detalhe, ele trabalha mexendo com suspensão de caminhão de cana. Então ele trabalha no pesado. O irmão, meu irmão, ele chega, você já viu ele chegar todo cheio de graxa na igreja de semana? Já, ele já falou para mim: pastor, não repare a cor que eu venho na igreja, não. Eu prefiro chegar cheio de graxa na igreja do que tentar ir para casa tomar banho e não chegar para o culto. E detalhe, você já viu ele entrar correndo com uma sacola do terno no fundo de domingo e depois ele sai, ele entra com uma roupa e sai de terno e senta no púlpito? Já vi, é porque é o dia que ele está trabalhando de domingo. Então ele liga para a esposa e diz: ó, já leva o terno para a igreja que eu vou me trocar lá na igreja mesmo. Então ele vai, se troca e vem para o culto. E aí, meu irmão, cansado do jeito que ele chega, é bem notório que ele pode dar uma cochilada no culto mesmo. Mas eu vou tentar aqui abrir os seus olhos. Eu falei para ele: o maior culpado não é o irmão que cochila, o maior culpado é quem senta do lado, o senhor, por exemplo. Ele virou para mim e falou: eu não faço nada para ele dormir. Eu falei: mas aí está respondido, meu irmão. Tu é tão gelado que tu consegue congelar o irmão ao ponto dele dormir. Porque eu duvido ele sentar do lado de um crente pentecostal e ele dormir. Ó, eu quero ver quem é que dorme aqui nessa noite. Ó, você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? A glória de Deus está aqui. Varão, o senhor me dá um pouquinho de retorno aqui, sem abusar da bondade do senhor aí. A unção pega, irmão. Homem, 600 homens andaram com Davi, 600 homens atiradores de elite. Detalhe, quando ele foge de Saul e entra na caverna de Adulão, 400 homens foram ter com ele. 400. E o currículo era o pior. Amargurado de espírito, fugido de Saul, homens problemáticos. Mas começou a andar com quem tem, virou coisa boa. Dos 400 problemáticos, virou 400 crentes convertidos. E para não bastar, Davi ainda vai lá e dá uma peneirada nos 400. E dos 400, ele arranca os 37 valentes de Davi. Eu não vou falar dos 37, porque não é onde eu quero me prender. Mas deixa eu falar de um só, Benaia. Benaia, quando entra na caverna, entra problemático. Mas quando ele se encosta em Davi, Deus muda a história de Benaia. A Bíblia vai dizer que Davi matou um leão, mas ele começou a andar com Benaia com ele e ele com Benaia. Porque Benaia andou com Davi, que matou um leão, Deus usou Benaia para matar 3. Um dia Benaia está lutando com Davi contra os filisteus. De repente Benaia vira para Davi e diz assim: Davi, eu não consigo mais movimentar a espada, minha garganta está seca, estou com sede, eu vou tombar aqui. Davi disse: mas eu preciso de você na batalha, mas eu não consigo, a sede está me dominando. Davi disse: desça por essa trilha, no final da trilha, ali você vai encontrar um ribeiro d'água, beba água, mate a sede e volte para a guerra, porque eu preciso de você. Benaia sem forças para caminhar, ele desce até o ribeiro, e quando ele chega no ribeiro, 2 leões bebendo água. Benaia pensou: se eu esperar a boa vontade do leão, Davi vai pensar que eu abandonei ele, eu vou resolver isso aqui. Benaia desceu, matou os 2 leões, matou a sede e voltou para a guerra. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Anda com quem tem, que você vai ter também. Glória. Isso aqui, irmão, quem sabe tudo isso aqui passou na cabeça de Salomão. Se eu for falar o currículo de Davi aqui, nós viramos à noite também.
Aí Salomão disse, meu pai sabia chamar a atenção de Deus. Eu preciso aprender a chamar a atenção de Deus, porque eu já não sei cantar, não sei tocar, não sei compor, não sei usar a funda, não sei usar a harpa, não sei matar leão, muito menos gigante e urso. Mas eu preciso chamar a atenção de Deus. William Barclay vai dizer que eles chamam dos seus príncipes, diz aqui, vai lá no pasto e veja quantos novilhos meu pai deixou de 0 a 3 anos. Foram lá, fizeram a contabilidade e diz, de 0 a 3 anos seu pai deixou 5 mil. Volta lá no pasto, vê quantos novilhos meu pai deixou de 3 a 5 anos. Foram e contaram e voltaram, 3 mil. 5 com 3, 8 mil. Quer que conta mais? Salomão diz, não, com 8 mil ofertas eu acho que eu consigo chamar a atenção de Deus. Ele chama o sacerdote e diz, vamos oferecer no altar. Porque o que é de Deus tem que ser colocado no altar. Eu preciso chamar a atenção de Deus. E ele começa o sacrifício no altar. Ele diz, eu tenho 8 mil oferendas para oferecer para Deus. E se for pouco, eu ainda mando trazer mais. E a história vai dizer que ele fala e determina todos os dias, de manhã 18, à tarde 24, de manhã 18, à tarde 24, de manhã 18, à tarde 24. E começa o sacrifício, 18, 24, 18, 24, 24, 18, 18, 24, 18, 24, 24, 18, 18, 24, 18, 24, 18, 24, 24, 18. Quando chega no número 1000, Deus falou, Salomão, você chamou a minha atenção, varão. Ele disse, Deus, eu ainda tenho mais 7 mil guardado na manga. Se o senhor quiser, Deus disse, eu não pedi nem 1000. Tu está dando 1000 porque tu quis, eu não pedi nada. Só que tem uma coisa, porque você me deu aquilo que eu não pedi, você também vai levar aquilo que você nem pediu. O que você quer? Sabedoria. Deus disse, então receba porque ela já é tua. O que você pediu é teu. Mas como você me deu também o que eu não pedi, você vai levar o que você também não pediu. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui por desencargo de consciência. Tem alguém preso nas cadeiras aqui, Com esse calor que está aqui dentro, meu irmão, você está obrigado aqui, está aqui. Tem alguém te apontando o dedo, te obrigando você a dar glória e aleluia e louvar o nome de Deus? Então Deus está dizendo, assim como eu não pedi o teu glória, assim como eu não pedi o teu aleluia, assim como eu não te obriguei você a vir aqui, você veio, você também vai levar aquilo que você nem pediu. Receba. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Receba. 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 Estou profetizando, receba. Receba na galeria. Receba aí fora da igreja. Receba aqui nas minhas costas. Receba no altar. Quem veio para entregar, entregue o que é de Deus, e Deus vai dar o que é teu. Receba. Oh glória. Deus falou, a sabedoria já é tua. Receba, já é tua. Tu vai ter tanta sabedoria que antes de ti não houve e depois de ti não haverá. Eu vou repetir, irmãos. Olha o que Deus falou para Salomão. Eu vou te dar tanta sabedoria, Salomão, que antes de ti não houve e depois de ti não haverá. Sabe como tu. Só que aí eu saio do livro de Reis e vou para o livro de Ezequiel e vejo Deus falando com Lúcifer, depois que Lúcifer é tirado do céu e lançado para a terra. Deus vai falar assim com Lúcifer, assim depois que ele sofre a queda. E tu, que foste mais sábio do que meu servo Daniel? Aí a pergunta é, mas é Daniel ou é Salomão? Na verdade, irmãos, são duas sabedorias diferentes. A sabedoria de Daniel era de coisas futuras. Daniel fechava os olhos aqui, Deus mostrava para ele lá na frente. 700, 800, 900, 1000 anos lá na frente. Salomão tinha sabedoria de coisas terrenas. São dois tipos de sabedoria diferentes. Salomão foi o primeiro homem a olhar, a pegar formiga na palma da mão e descrever os membros da formiga a olho nu. Salomão foi o primeiro homem a olhar o canto da parede e falar que substância que a aranha usava para fazer a teia. Salomão foi o primeiro homem a descrever o que tinha na teia, que a aranha não gruda na teia, e qualquer um que tenta relar na teia, a teia gruda nele e ele gruda na teia. Nós lemos aqui nessa noite que Salomão foi o primeiro homem a falar da maior planta do Líbano, que é o cedro, e da menor, que é o cipreste, para nós a trepadeira. Salomão entendia de botânica, de zoologia. Salomão, meu irmão, Deus deu uma sabedoria tamanha que o texto vai dizer que foi longe a fama, e vinham de longe para ver e ouvir a sabedoria dele. Só que eu quero começar minha fala aqui, meu irmão, nesse tópico dizendo que se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer,
é te dar ferramenta para você se exibir. Quem prega tem que pregar para a glória dele. Quem canta, canta para a glória dele. Quem toca, toca para a glória dele. Quem trabalha, trabalha para a glória dele. Quem ergue a mão para adorar não é para se exibir, é para a glória dele. Porque tem umas pessoas que esquecem que a glória é de Deus, né, irmão? Tem umas pessoas que esquecem que a glória é de Deus. Tem gente que acha que só ele canta na igreja. Aí Deus levanta quem canta e toca. Aí tem gente que acha que só ele canta e toca. Aí Deus levanta quem canta, toca e prega. Aí tem gente que acha que só ele canta, toca e prega. Deus levanta quem canta, toca, prega, vem no congresso, dá glória, é crente, não falta na oração, adora de verdade. Mas, irmão, Deus é demais. Eu vou repetir devagar e pausado. Deus é... Eu vou tentar explicar Deus aqui, irmão. Pé, segura, porque é profundo, hein? Eu vou tentar explicar. Deus é mais ou menos assim, ó. Quando ele diz assim, ó, eu vou te usar. E você diz, eis-me aqui, ele vai te usar. Agora o profundo vem agora. Quando Deus diz assim, ó, eu vou te usar. E você diz, eu não, ele vai te usar. Deus é especialista para criar situações e te colocar no centro da vontade dele. E vou dar uma notícia, tu nem percebe. Quando tu vai ver, tu já está no centro da vontade dele. Lembra de quando Jesus chamou os discípulos para atravessar o mar da Galileia? Ele diz, entremos no barco, passemos para a outra banda. Os discípulos disseram, olha, vamos entrar com Jesus. Jesus já mostrou que é Deus aqui em Cafarnaum, vamos ver o que ele pode fazer do lado de lá. Só que Jesus não falou que no meio da viagem ia ter uma tempestade. Viu? Porque se Jesus falasse assim, ó, entremos no barco, atravessemos para outra margem, eu vou dormir um pouquinho, mas se preparem. Porque o que vem vindo aí vai quase afundar o barco e é perigoso nós ficarmos no meio do mar. Sabe quando os discípulos iam entrar no barco? Nunca! Eles iam dizer, Senhor, vai e na volta nós te encontramos aqui. Mas Jesus disse, não, vem comigo, entremos no barco. Os discípulos disseram, eu quero ir com... É igual no dia que nós aceitamos a Jesus. Lembra do convite? O convite foi mais ou menos assim, quem aqui quer aceitar Jesus? Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. E você diz, é isso que eu quero. Ele disse, então vem. Aí você entrou pela porta. Quando você entrou na porta, meu irmão, que tu olhou para dentro, tu diz, o negócio aqui é estreito. Mas Jesus diz, fica tranquilo, porque mesmo no estreito você vai chegar aqui em cima. Receba essa palavra. Ele é especialista, irmão. Ele é especialista em nos colocar. E vou dar uma notícia, hein? Uma vez dentro do barco para sempre. Você não é crente só no dia do congresso, não, hein? Não. Você não é crente só no final de outubro, não, e mês de novembro, que é lá na sede dos irmãos, não, hein? Passar o congresso, ó, não veja a hora que chega o finalzão do ano. É. Quem é dele, é dele. Ele busca na esquina. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Jovem da nossa igreja, acabava o culto, chegava em casa, os amigos tudo na esquina. Ele ficava na esquina de casa. A mãe dele disse assim, filho, isso aí não é testemunho de crente. Há 2 horas aqui você estava dando glória e aleluia. Agora tu está na esquina com um camarada falando palavrão, mexendo com mulher, e você crente. Ele disse, e daí? Eu estou com eles, mas eu só não estou fazendo o que eles fazem. Aí ela vai dizer, mas o Salmo primeiro vai dizer que bem-aventurado é o que não se detém. Não é quem faz, é quem não para com os tais. Aí a mãe de tanto insistir, ele falou para a mãe, a senhora quer saber de uma coisa? Que um dia a mãe imprensou ele na parede, falou, ou Jesus ou o mundo. Ele disse, se for para aguentar a senhora falando na minha orelha, eu vou ficar, é com o mundo, eu não vou mais para o culto. Aí ela chegou na igreja, irmã, e falou, pastor, eu acho que eu joguei meu filho para fora. Eu falei, não, mano, não. Teu filho está onde agora? Lá na esquina com os amigos. Passei para vir para a igreja, ele lá conversando, pastor. Eu fiquei com o coração partido, que a culpa eu acho que é minha. Eu falei, mano, a senhora crê que Jesus é lá na esquina? Seu filho é dele, a senhora crê? Ela disse, eu creio. Então eu falei, não pergunta como que ele vai chegar. Mas eu vou dar uma notícia para a senhora. Jesus vai chegar chegando lá, hein?
Passou, meu irmão, 3 domingos depois, passou 2 camaradas na moto, um na direção e outro na garupa. O da garupa sacou uma arma, apontou pro da esquina, tinha 25 jovens com ele, 24 com ele, ou melhor, 24 e mais ele, 25. Um camarada sacou a arma sem mais nem menos e deu 2 tiros. Tá, um pegou no muro, o outro pegou no intestino do filho da irmã. Foi parar no hospital, pediu pelo amor de Deus para a igreja orar. A igreja começou a orar. Mãe, traz o pastor Isaías. Nós fomos orar no hospital. Falei para ele, meu irmão, quando você sair daqui, você quer ir para onde? Que nem eu, para a janela, para fora do templo ou para dentro? Não, eu quero voltar para a igreja. Eu volto para a igreja, eu volto para a igreja. Quem é de Deus e não, Deus não vai perder. Deus não vai perder. Oh, glória. Duas mulheres adquiriam a vida de forma fácil. A Bíblia vai dizer que são 2 prostitutas, é a Bíblia quem diz. Uma teve um filho, passado 3 dias, a companheira de casa também teve um filho. A história vai dizer que uma levantou para dar de mamar para a criança e ela percebe que ela tinha matado a criança asfixiada. Ela olhou para a mãe do vivo, pegou o morto, colocou no lugar do vivo, sacou o vivo, deu de mamar, virou para a parede e foi dormir. A mãe do vivo que estava com o morto, irmão, em matéria de filho, mãe, ninguém engana. É verdade ou não é? Tu pode estar com 50 anos, tua mãe com 70, meu irmão. Tu vai chegar na casa dela, ela, tem alguma coisa errada. Como sabe? É mãe. Quando meu primeiro filhinho nasceu, o médico arrancou ele de dentro da minha esposa. Quem sabe, já viu, sabe o que eu vou dizer. Vem todo sujinho, né? Aí o médico tirou, pegou ele, levantou e mostrou para a mãe assim, ó. Mostrou para mim, eu não vi nada ali, irmão. Só sei que o pediatra pegou e saiu correndo. Eu fui atrás da criança. Quando eu voltei, que eu fui conversar com a minha esposa na mesa cirúrgica, da cintura para baixo aqui, ó, toda aberta. E de repente eu cheguei perto dela, ela falou assim, você viu como o nosso neném é lindo? Eu falei, eu não consegui enxergar nada, porque ele está tão sujinho. Ela falou, você não viu aquela pintinha que ele tem bem aqui do lado? Pintinha do lado do queixo. Mãe tem uma visão diferente. Aqui estava com o morto, mas era a mãe do vivo, acordou, falou, é bonitinho, mas esse aqui não é o meu não. Virou para outra, falou, dá o vivo que é meu e toma o morto que é teu. Não, senhora, o morto é teu, o vivo é meu. Começou uma discussão. Vamos falar com quem? Vamos falar com Salomão. Meu irmão, a história vai dizer que do lado da sala da audiência, do lado de fora, homens diziam, quero ver o que o filho de Davi vai fazer para sair dessa. Porque nós nunca vimos um negócio desse em Israel. Saber quem é pai e quem é mãe, não tinha teste de DNA não, meu irmão. Não tinha exame de paternidade não. Não tinha fio de cabelo para fazer quem era pai e quem era mãe não. Mas tinha sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração. Eu vou falar um negócio aqui para tu dar um glória melhor do que esse. Pensaram que Salomão ia ficar enroscado na pergunta, mas o lugar que Deus te colocou para vocês atuar, Deus não vai te deixar nem envergonhado, nem confundido. Receba essa. Aonde Deus te colocou, o inimigo não vai te envergonhar, Deus vai te honrar nessa situação. Ele olhou para o soldado lá na porta e falou, vem cá, se o problema é a criança, vamos resolver o problema. Pega a criança pelo tornozelo, da genitália da criança até o couro cabeludo, parta no meio da metade para cada uma, acabou o problema. Aqui não era a mãe, começou a rir. Porque tem gente que é assim, irmão, Deus dá para todo mundo, ele não cuida, perde, quer ver você perder também. Ele olhou e disse assim, eu sabia, ela falou para ele, que tu tinha uma solução. Aqui era a mãe e falou, não rei, eu perco a criança, mas deixa a criança ir viva, não tem problema. Deus disse, está aí ó, essa é a verdadeira mãe, e repousará sobre ele. Irmão, Deus sopra o nome dele, 1.600 quilômetros para lá do mar Mediterrâneo. 1.600 quilômetros. Chega na terra da rainha de Sabá, a terra de Sabá. A Bíblia vai falar, não vai dizer o nome dela, só fala o nome da terra, Sabá. Mas a história vai dizer que o nome dela era Maquita. Quando chega no ouvido daquela mulher, da sabedoria, Salomão, a história diz que ela disse, eu quero conhecer quem é o tal do Salomão. Porque não é possível que toda pergunta ele tem resposta, todo problema ele tem solução, e para todo enigma ele sabe decifrar. A terra de Sabá, guarde isso que se o horário der nós vamos usar. Eles eram especialistas em ouro, joias e pedras preciosas. Eu vou repetir, ouro, joias e pedras preciosas. Ela disse, eu vou levar para ele presente. Pedras raras que dá na nossa terra eu levo para ele, mas ele só vai receber se ele me responder toda pergunta, me decifrar todo enigma e me solucionar todos os problemas. 1.600 quilômetros, meu irmão, de carro a 100 por hora, sem parar para tomar um copo de água.
São 16 horas de viagem. Agora vamos fazer uma conta aqui. 1.600 quilômetros, carregado de camelo e no deserto. 4 meses de viagem. Quando chegam na porta do reino, que os portões do reino se abrem, os príncipes e os escravos dela colocam o rosto em terra e todos exclamam: vive tu, ó rei, eternamente. O porteiro olhou e falou: que rei? Eu não sou rei não. Não é não? Não. Isso é o que aqui? Eu sou porteiro, trabalho na portaria. Mas bonito desse jeito para ficar de pé na porta? Bonito desse jeito para ficar na porta. Um olhou para o outro e disse: em Sabá não tem isso não. Ele disse: lá em Sabá não tem, mas aqui... Eu estava saindo do hotel agora, o rapaz da recepção falou para mim assim, quando ele me viu de terno e gravata: o senhor está indo para o culto? Tô. Sabe onde fica a igreja? Eu falei: não sei, mas eu sei que é perto do hotel. Ele falou: então não tem segredo, que eu acabei de vir aqui para trabalhar para serviço, e eu vi um monte de gente chique caminhando para lá, só pode ser para lá, aquela igreja ali, ó. Pode ir nessa reta aqui que só tem gente chique aqui, ó. Ó. Lá não tem, mas aqui... Mas fica tranquilo, que o rei vem receber vocês aqui na porta. Alguém vai perguntar: Salomão? Salomão. Sai do trono, e vem na porta, Olharam para o outro, lá em Sabá não tem essa recepção não, lá não tem. É Deus mesmo, irmão. Mas aqui... Por que ele vem receber na porta? Porque primeiro tem que ouvir meia hora de Bíblia. Se passar pelo crivo, entra para desfrutar do que Deus deu. E se não aguentar? Não aguentou, vai embora. Não vai ver o que Deus faz. Tem que aguentar. E se aguentar, passou, vem desfrutar. Porque tem crente que é assim, irmão. Domingo, congresso, preparando o ano inteiro. Chegou o amigo ímpio, ou o parente que não é crente, em casa, para ver o final das eleições, ele falta no culto para ver a urna. Meu irmão, melhor do que lá é aqui. Aqui é o... Oh, glória! Salomão recebia na porta dizendo: ó, tudo que vocês vão ver, quem fez foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do meu bom pai Davi. A glória não é minha, é dele. Quem fez não foi eu, foi ele. Quem é digno não sou eu, é ele. A graça não é minha, é dele. Esse glória que tu vai saltar é para ele, é para ele. Ele. Alava churianda la mamãe.